Fala meus amigos, eu sou o Daisy Trader, criador aqui da Escola Scalper, e hoje eu vou passar para vocês um vídeo bem rápido, ensinando aí como operar, seja no mercado de criptomoeda, seja no mercado de índice, de dólar, ações, ou seja, qualquer ativo, tá? Usando simples e exclusivamente a média móvel exponencial de 200 períodos, beleza? Bom, eu criei aqui um vídeo sobre médias móveis exponencial de 17 períodos. Se você não viu ainda, é bom, tem bastante informação legal aqui, então vale a pena dar uma conferida. E hoje eu vou estar passando sobre médias móveis exponencial de 200. Então, se você conseguir conciliar as médias móveis de 17 períodos juntamente com as médias móveis de 200 períodos, você já vai estar apto, então, a operando aí na bolsa, tá certo? Bom, eu vou fazer esse vídeo aí de forma bem rápida, tá, pessoal? Tentando dar aí as informações técnicas para que a gente possa operar usando simplesmente as médias, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que essas médias, cara, eu tenho testado bastante, seja no mercado de criptomoedas, tá certo? Não somente em Bitcoin, Ethereum, que são as maiores, né? Mas também como nas menorzinhas também. Temos aqui a BTT e no caso também da VET, enfim, Dogecoin, várias outras também têm funcionado muito. Então vamos lá. Essa aqui é a minha tela de operações aqui na Bolsa de Valores brasileira, né? A B3, aqui onde eu opero o índice e opero o dólar. Vou estar mostrando para vocês nessa tela de operações minha, mas tudo que eu falar aqui também serve para esses outros ativos, como eu mencionei, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar então sobre a média móvel de 200 períodos exponencial. Então, primeira coisa que eu vou fazer é plotar essa média no gráfico, tá? E depois eu vou estar explicando como você vai fazer para operar tecnicamente, usando análise técnica, usando somente esse indicador. Bom, primeira coisa, a gente vai clicar aqui, onde a gente quer inserir essa média. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor, tá? Então, aumentei aqui o gráfico, eu clico no candle e boto aqui, ó, inserir indicador. Digito aqui, médias, clico nessa opção, média móvel, e escolho dentro do ativo que eu quero inserir a média. No nosso caso aqui, o índice, tá? Insiro e aqui ele vai me perguntar qual é o período que eu vou utilizar para essa média. Eu boto aqui 200 períodos. Dá ok. Nesse momento, a média já foi plotada lá no gráfico, eu já posso fechar aqui, tá? E agora eu preciso aqui configurar de fato essa média. Eu clico duas vezes em cima dela, vai abrir os períodos, o tipo dela e o deslocamento. Nesse caso, aritmética exponencial, tá? Ponderada. São as mais utilizadas pelo mercado. Nós vamos botar exponencial, deslocamento zero mesmo. A aparência eu gosto de deixar aqui vermelho, tá? Então deixa eu só alterar as características aqui e aplico. Você vai ver que a dinâmica da média lá atrás já mudou. Eu vou explicar o motivo. Bom, por que eu gosto de botar vermelho, pessoal? É simplesmente por ser uma média que é divisor de água, tá certo? Divisor de humor no mercado. Então, ela é muito forte para suporte e para resistência. E aqui está a primeira dica de como você vai utilizar essa média, somente como suporte e resistência. Então, quando tocar nessa média, a gente está vendo aqui, ó, nesse primeiro toque nessa média aqui, nesse segundo toque nessa média, a gente vai estar efetuando, né, possivelmente a compra. Claro que tem outras coisas para a gente avaliar junto, mas somente com esse indicador já é um indicador muito forte, né, que aqui o preço vai dar uma parada até então ele decidir se vai romper essa média para baixo ou se de fato vai servir aqui como suporte. Então vamos lá. Média plotada, o preço veio lá de cima, tá, do nosso índice aqui no 15 minutos, em 2 horas ele caiu direto. Ele encontrou o primeiro suporte aonde? Exatamente em cima da média. E aqui tá o pulo do gato, o motivo que eu realizo, que eu gosto de realizar essa compra aqui. Exatamente por esse motivo aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para vocês, porque quando eu efetuo essa compra aqui, meu stop tá exatamente abaixo da média. Ou seja, é um stop muito barato em relação, se ela vir passar direto, vou tomar esse stop, mas eu vou tomar um stop muito barato, tá? Em relação ao risco e retorno dessa operação é muito boa. Por quê? O gain dessa operação é 2 vezes ou 3 vezes o tamanho do meu stop. Então eu poderia estar saindo aqui ou aqui em cima. Vamos considerar que a gente saiu aqui. Então, se é 2 vezes o meu stop, vamos dizer que eu comprei na média e aqui seria meu stop, tá? Se for um caso de ações aí, 5%, 3%, tá? Se for aqui no caso do nosso índice, a gente pode utilizar aí como 200 pontos, tá certo? Ou até menos, dependendo aí de qual é a periodicidade que você está analisando. Então, compramos na média, nosso stop aqui 200 pontos abaixo, tá? Então, acima, o nosso alvo para essa operação estaria aqui, 2 e 3, exatamente na cabeça aqui desse candle. Então, a operação foi feita 3-1, ou seja, 3 vezes eu ganho, 1 vez eu perco. É uma operação de risco-retorno muito
agradável e muito boa de se fazer. Porque se você tiver errado 1, 2 ou 3 vezes, apenas uma vez que você acerta, você já está no 0 a 0, tá certo? Então, ou seja, se você acertar 2 vezes e errar 3, cara, você vai sair ainda no lucro. Então é uma operação muito simples de ser feita e muito fácil, tá? Então qualquer um que conseguir plotar uma média de 200 período exponencial consegue então servir de parâmetro. Porque muitas pessoas, né, têm dificuldade de traçar suporte e resistência, onde que é um suporte, onde que é uma resistência. A gente consegue ver que isso aqui é uma resistência em diagonal, tá certo? Mas tem gente que tem dificuldade de ver isso. Por esse motivo, utiliza-se então a média de 200 períodos nesse caso aqui. Para quê? Para que você consiga então decifrar visualmente essa média e esse suporte e essa resistência que existe naquele ativo. Então, por ser também uma média exponencial, essa média ela vai se ajustando, porque a média exponencial tem essa característica. Toda vez que nasce um candle novo, ela dá um valor maior, uma importância maior para esse candle novo e ajusta essa média de acordo com esse candle que nasceu. Os últimos candles sempre têm mais relevâncias do que aqueles antigos. Então, por isso então que você vê essa dinâmica na média com frequência. Beleza? Então, cara, essa é a dica de como você pode utilizar, né, aqui no índice, também no dólar e também lá, ó, deixa eu diminuir aqui e abrir exatamente o ativo, tá? E aqui a gente consegue avaliar nitidamente o que eu acabei de mostrar para vocês que aconteceu lá no dólar e que acontece lá no índice, tá certo? Então, ou seja, o preço desse ativo aqui, BTT, estava aqui em cima e ele veio caindo, veio caindo, veio caindo. E onde que ele foi parar? Exatamente em cima da média de 200 exponencial. Tá aqui, ele respirou e voltou a cair novamente. Aonde ele foi parar? Na média de 200 período exponencial. Até então ele romper essa média. Então daqui para cá já deu boas oportunidades de compra. O melhor ponto de compra é quando o preço vem de longe dessa média e toca nela. Então nesse primeiro toque você faz a melhor compra de toque na média. Beleza? Então é simples assim. Nesse caso aqui foi aí para criptomoeda. Mostrei exatamente isso lá no índice e também no dólar. Aqui uma outra também que funcionou e muito. E você vê, né, que a diferença é que isso não somente serve para as criptomoedas grandes, que é o caso da Bitcoin, que é o caso da Ethereum, ela tem servido também e muito para as criptos pequenas, né, que às vezes aí fica difícil fazer uma análise mais precisa. Então, você sabendo dessa análise que eu acabei de postar para vocês aqui, você pode ser iniciante que você vai ver exatamente isso acontecendo. Claro, tem outras coisas para se levar em consideração, como volume, agressão, se teve padrão de candle formado ou não, enfim, são outras coisas, mas somente com ela já abre muito a sua mente aí para você estar entrando ou mesmo não estar fazendo operação nenhuma, tá certo? Então, nesse caso aqui da VET, você pode ver que o preço veio lá de cima, topou em cima da média, fez lá algum martelo e vapo, subiu tudo de novo. Até então aqui a mesma coisa, ele veio e topou, nesse momento que ele rompeu, ok, rompeu a média e depois você vai ver que ela vai trabalhar como resistência. Ela aqui de baixo para cima, tocou na média de 200, agora é uma resistência, ou seja, cara, você só vai comprar quando o preço estiver acima dessa média, ou se o cara quiser operar vendido, ele consegue também, tá certo? No caso de cripto, ou lá, como a gente mostrou, no caso aqui do nosso índice. E qual é o período gráfico que fica melhor para você visualizar isso aí? 15 minutos, se você estiver fazendo operações aí intradiária, né, de day trade. Pode ser também 1 hora, deixa eu botar aqui, vamos lá, 1 hora. Olha aí como tem menos toque, mas também é um toque muito mais forte. Veio aqui de cima, vapo, comprou na média, tá aqui em cima, é o alvo da operação. Funciona e funciona muito. E você também, se for por um swing trade, se for o caso, você pode também usar ele exatamente no diário, porque o diário é muito mais forte. Você vê que o preço vem, toca exatamente na média de 200 e vapo para cima, nunca mais voltou. Então aqui foi a melhor compra. Então, ou seja, quanto maior é o tempo gráfico, mais forte é, mas menos operações também vai ter, tá certo? Então, quanto maior for esse tempo gráfico, melhor e mais forte vai ser esse sinal. Eu utilizo muito aqui no 15, onde trabalha aqui como suporte, tá? Trabalha outras vezes como resistência, enfim, funciona e funciona muito aqui no índice. E claro, aqui eu consigo ver também outras coisas. E se você opera criptomoeda, você pode utilizar juntamente com aquela média que eu ensinei para vocês aí, né, que é a média de 17 períodos exponencial, juntamente com ela. Então temos a média de 200 e a média de 17. Simples assim, beleza? Bom, esse aí foi o vídeo que eu queria passar para vocês, uma introdução técnica, né, de como operar
usando simples e exclusivamente a média exponencial de 200 períodos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a análise. E se ficou alguma dúvida, digita aí embaixo que depois eu leio e tento explicar de uma forma diferenciada aí para vocês, se, claro, não ficou evidente o que eu quis dizer, tá certo? Bom, fico por aqui. Tchau, tchau.